a igreja comprometida com a missão. A igreja que devemos ser é comprometida com a missão, e amanhã é generosidade. Então, cabe a mim hoje trabalhar esse tema com os amados irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que é o tema, o texto proposto, não é isso? Está no Congresso. Então, quero somente ler essa parte por enquanto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Acho que está também no telão ali. E diz assim: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, meus amados irmãos, falar de corpo de Cristo, falar de igreja de Jesus é algo extraordinário. E eu falo para vocês que nesse ambiente aqui, a gente pensa e imagina, eu vou lá, vou abençoar, vou compartilhar a palavra de Deus, mas eu já fui abençoado aqui, irmãos, tremendamente. O Espírito Santo realmente vai à frente, ele vai conduzindo a nossa história. Cada cântico aqui, inclusive esse último aqui, da Juliana de Souza, que a minha filha canta o dia inteiro em casa, né? Ela apresenta o teclado, ela canta o dia todo, e aí a gente, logicamente, como bom batista, muitas vezes esquecendo de ser uns bons cristãos, somos só apenas bons batistas. Fui ver a letra, o que está acontecendo com essa letra? Aí fui ver que realmente ela impacta o nosso coração, e de fato é uma oração. Então, se nós já fizemos essa oração aqui, nós só vamos dar uma repassada na mensagem, porque eu acredito que tem tudo a ver com o que foi cantado aqui, não somente nessa aqui, mas em outras passagens também, outros louvores aqui, nós só vamos complementar. Nós, lá da Pilibadi, Primeira Igreja Batista em Badi, nós chamamos ela de Pilibadi carinhosamente. Nós temos uma missão clara para todos nós ali, de ser uma igreja acolhedora, que cultiva relacionamentos profundos, pratica a palavra e faz discípulos. Então, o Jair e a Cláudia estão aqui. Então, depois vocês podem perguntar para eles, porque eles foram já várias vezes da igreja ali. Então, são testemunhas vivas. E eu me senti na Pilibadi, aqui no meio da adoração, desse louvor, dessa alegria do Espírito Santo, de uma igreja viva, que realmente o Espírito Santo está operando em nossos corações, e nós estamos adorando a Ele. Como foi dito aqui, o Senhor habita no meio dos louvores. E dessa maneira, ser uma igreja acolhedora, que cultiva relacionamentos profundos, nós precisamos trabalhar 3 pilares. Aqui eu vou trabalhar com vocês, vai ser diferente. Lá nós temos 3 pilares também, mas é acolhimento, aprofundamento e avivamento. Mas só fique tranquilo que o avivamento é ganhar almas para Jesus. Amém, Deus? Ganhar almas para Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é aquele que, quando a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é o Evangelho, entra no coração de uma pessoa, ela é transformada. Este é o verdadeiro avivamento. É quando você se arrepende dos seus pecados, você muda a sua rota, você tem um encontro real com Cristo Jesus. E falar de missão da igreja como um todo, que é missão, é missionária, é falar a palavra de Deus, é fazer discípulos, nós temos 3 pilares aqui hoje. E como já foi cantado aqui, como já disse, nós vamos só complementar pela graça de Deus. Porque o primeiro pilar aqui é consagração. É pertencer inteiramente a Cristo Jesus. É ter essa convicção de se consagrar, de se derramar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele, como o pastor disse aqui, estar ali vários dias de joelho, orando, intercedendo, essa conexão com o nosso Deus. Tem crente que tem medo de vigília de oração, que é só orar, é buscar a presença de Deus, é estar em conexão com Deus. Eu não vejo problema nisso. Nós precisamos estar na presença dele. Então, consagração é o primeiro pilar, para que nós possamos ser uma igreja missional. Segundo pilar aqui é a comunhão, que nós já cantamos aqui. A comunhão, viver a unidade do corpo de Cristo. Isso é extremamente importante. E nós valorizamos isso muito lá na nossa igreja. Nós fazemos pipocada de quarta-feira, às vezes pipocada, pipoca, às vezes pipoca, história de pipoca, após o culto, e todo mundo vai para leste, fica comendo pipoca, tendo comunhão intencional, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para viver a unidade, não a uniformidade, mas a unidade no meio da diferença, mas carregamos os fardos uns dos outros. E o terceiro pilar aqui é compaixão. Porque uma igreja que vive a consagração, a comunhão, a compaixão, ela é evidenciada numa prática natural, que é conquistar almas para Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento na igreja de Jesus.
então, o primeiro tópico aqui que eu quero falar com vocês, justamente isso é consagração. Uma igreja que pertence inteiramente a Cristo. Não é só metade, não é só porque eu tenho a forma, e não é uma bandeira, não é uma denominação, não é um partido político, mas é uma igreja que de fato ela pertence a Jesus Cristo e deixa ele ser o cabeça, deixa ele governar a igreja, deixa dar o direcionamento, especialmente pelo anjo da igreja, aquele que ele chamou, que ele vocacionou, que ele colocou à frente da igreja. Então a vida precisa ser consagrada ao Senhor, porque a missão ela não começa naquilo que fazemos para Cristo. Porque tem muitas pessoas que imaginam que a missão começa naquilo que nós fazemos melhor, fazemos bem. Nós corremos o risco também como pastores de encher a nossa agenda de coisas, encher a nossa agenda de tarefas, de demandas. Mas o nosso Deus, Ele quer espaço na nossa agenda para ter tempo profundo de relacionamento conosco. Porque conhecer a Deus é justamente se relacionar com Ele, e se relacionar integralmente. Mas a consagração é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. É o já ainda não, nós já estamos preparados para morar nas mansões celestiais. Ele já nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Então agora nós somos salvos, mas precisamos viver o que? Integralmente para Ele. Reconhecer a nossa identidade. Quem sou eu? Em quem eu estou? Eu estou plantado realmente em Cristo Jesus como nova criatura? Como servo do Senhor, serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus? Meus amados irmãos, sendo sincero, tem atitudes de certos cristãos por aí que a gente fica pensando, será que realmente está em Cristo ou está só fazendo coisas para Cristo? É totalmente diferente. Você estar em Cristo é uma coisa, estar fazendo coisas para Cristo é outra coisa. Como foi dito aqui na ministração, Senhor, nos ajude quando nós somos fechados no trânsito. Em São Paulo quase não acontece, Guarulhos, então, misericórdia, né? Aqui vocês têm que ter um som dobrado para poder trabalhar essa questão, mas é isso. O que vai te ajudar é essa consagração, é saber em quem você está, a quem você pertence, se você é filho, se você é filho de Deus, a sua atitude é totalmente diferente. Então, para uma igreja ser missionária, missional, nós temos que ser consagrados ao Senhor. É Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É justamente isso. O que está faltando para muitos cristãos é justamente entender que Jesus nos chamou para negar nós mesmos. Porque nós queremos ser os protagonistas, muitas vezes, queremos ter direito de fala. As batistas não é benção, né? O direito de fala nessa ideia é maravilhoso. Então, não sei como vocês estão caminhando por aí, mas eu já caminho há algum tempo e eu sei como funciona essa ideia da conversão. Maravilhoso. Mas se não tiver consagração, irmãos, nada funciona. E deixa eu dizer algo para vocês: a consagração na presença de Deus é algo inegociável. Será que o apóstolo Paulo, caminho de Damasco, teve um encontro com quem? Com o Senhor Jesus. Transformou a sua vida. A sua vida foi totalmente transformada. O que ele declarou em Gálatas 2:20, por exemplo? Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É consagração. É decisão de viver para Cristo Jesus. Eu me converti há 29 anos atrás. E você olha, hoje olhando para trás, eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia. Por quê? Por causa desse compromisso com Cristo Jesus. De viver consagrado a Ele. E é um desafio, queridos. É um desafio, mas isso deve ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Se afinal de contas estamos em Cristo Jesus, se somos, pertencemos a Ele, se declaramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor. Como diz Romanos 12:1, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Parece que estamos vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse próximo de nós, acessando as nossas telas como se Deus não estivesse vendo, não estivesse olhando. Então Deus nos conhece. E nós precisamos então fazer como essa canção da Juliana de Souza, que realmente que a nossa carne seja jogada ao chão, de joelhos, em prantos, chorando, lamentando, pedindo perdão, confessando nossos pecados e viver uma vida consagrada diante de Deus. Porque se não formos uma igreja consagrada, irmãos, é impressionante.
igreja que tem nome que está vindo, mas está morta, a gente entra e a gente não percebe o Espírito Santo. A gente não percebe a alegria de Deus envolvendo essa igreja. É preciso de consagração, isso é inegociável, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, isso é inegociável, Deus. E tem pessoas se esquecendo disso. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser o centro da igreja de Jesus Cristo. É dele a igreja. Ele deve ser o centro. Coloque ele como prioridade na sua vida de consagração. Eu não sei, nós sabemos disso, as estatísticas estão por aí, a gente fala toda vez. A Bíblia é o livro mais vendido, mais ou menos lido. Então, quando que nós vamos despertar para isso, de mergulhar nas Escrituras? Pasmem, eu escutei de um amigo de Barretos, visitando ele, meu alvo evangelista até hoje, eu estou ali tentando, evangelizando, conversando sobre Deus. Ele falou algo para mim, Gabriel, eu fiquei impressionado, um espírita. Ele falou assim: Juliano, Deus é igual ao oceano. Se você experimenta dele somente por conta-gotas, é o que você vai ter na presença dele na sua vida. Nós temos preconceito com jejum, nós temos preconceito com oração, nós temos preconceito com monte, mas você não ora nem no monte de cabeceira, nem no monte de coberta. Tá bom para você? Queridos, sem uma vida consagrada, não há vida espiritual relevante. Sem uma vida consagrada, não há uma vida cristã relevante. E aqui fica um alerta, porque se não for uma vida consagrada, é apenas uma vida cristã nominal. E é onde eu disse que o perigo que nós corremos aqui é sermos mais batistas do que cristãos verdadeiros. Aqueles discípulos de Jesus foram chamados, de cristãos de pequenos cristos. Não foram chamados de batistas, pequenos cristos. Nós precisamos e devemos ser mais do que batistas. Precisamos ser cristãos consagrados para a glória de Deus. Segundo pilar aqui, queridos, é comunhão. Uma igreja que vive a unidade. Como eu já falei para vocês, lá o nosso acolhimento e aprofundamento tanto nos relacionamentos quanto no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca, jamais deve estar fora. A palavra de Deus é nossa regra de prática e fé. Nós entendemos isso. A palavra de Deus é nossa base aqui. Então a igreja precisa viver a unidade. Lá nós batalhamos por isso. E toda a igreja deve batalhar pela unidade. Porque foi para isso que Cristo nos comprou. Como diz Efésios, capítulo 1, versículo 22, diz: a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós temos aqui o texto básico, 1 Coríntios, capítulo 12. Não foi isso? Ali falando dos dons, e falando do corpo de Cristo. Uma igreja que tinha muitas divisões, e o que estava em jogo era a liberdade cristã: faço isso, faço aquilo, eu não faço, não estou nem aí para o que o irmão pensa. Então era essa divisão. E Paulo está falando sobre a unidade. E 1 Coríntios 3, vai dizer que nós somos cooperadores do reino, cooperadores de Deus. E nisso precisamos andar em unidade, porque Cristo Jesus nos chama para isso. Veja bem, como no corpo cada um tem a sua função, eu fiquei imaginando, se você vai tomar água, um copo de água, uma mão puxa para um lado e a outra puxa para o outro, o que vai acontecer? Quem vai beber água? Nenhum dos dois. Porque estão numa luta contra o próprio corpo. E quando isso acontece, o corpo adoece. Por quê? Porque ele não toma água. Agora, quando o corpo coopera entre si, não fica muito mais fácil, muito mais leve, tem como ir muito mais longe. Irmãos, o potencial, grava isso, o potencial de uma igreja, para ela crescer, para ela avançar, um dos pilares é a comunhão. Ela vai muito mais longe. Agora, uma igreja dividida, mente dividida, não avança. Ela fica estagnada, porque é como um cabo de guerra. É um cabo de guerra, um puxando para lá, outro puxando para cá. Mas quando se unem em prol de um propósito, beleza, é extraordinário. Alguém já empurrou carro de alguém? Já ajudou a empurrar carro? Sozinho é complicado, né, irmãos? Eu, hoje em dia, eu evito, fico olhando assim. A gente vai ganhando experiência, né, irmãos? Eu evito, eu fico assim esperando ajuda, porque gente, empurrar carro sozinho, você a coluna quase quebra no meio. Mas aí quando vem aquele monte de gente, assim, especialmente aqueles mais robustos, você só põe a mão e vai junto. Entendeu? Mas você está junto no mesmo objetivo. Agora imagina, mesmo que sendo um, se eu vou lá na frente e fico fazendo força contrária. É complicado, mano?
muda a configuração, queridos. A comunhão é algo extraordinário, porque vem do próprio Cristo. Nós não podemos lutar contra si mesmo. E agora, especialmente porque o que nos une? O que nos une como corpo de Cristo, como família de Deus? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fez um. Nós somos unidos por causa de Cristo Jesus. É Ele que nos chamou para essa família cristã maravilhosa. Agora, a grande questão é o seguinte: a unidade da igreja, ela não é formada, não deve ser formada, na verdade, por causa da personalidade de alguém, ou pela preferência musical, ou a condição social. Não é por isso. Não é por time de futebol. Não é formado por partido político. Não é por ser família de sangue. Não é isso. Não é, nós nos congregamos e nos reunimos, não é por causa das nossas afeições, porque eu gosto, porque eu tenho simpatia. Não é por isso. O propósito que nós nos congregamos e nos reunimos, o propósito é porque Cristo Jesus nos chamou para ser essa família dele, ser o corpo de Cristo, para agir e trabalhar em prol de um propósito que é a sua missão. E por isso que envolve esforço no que tange aqui, ou no que diz respeito à unidade. Quando nós olhamos para Efésios, quando Paulo escreve, está preso, ele escreve a carta dos Efésios, ele fala: vocês são cidadãos dos santos agora são povo de Deus, adquiridos, exclusivo de Deus. Antes vocês estavam perdidos, nossos delitos e pecados, lembra disso? Mas a graça salvadora os alcançou, agora pela graça sois salvos. Então vocês estão em Cristo Jesus agora. Então não há inimizade mais, não há barreira entre judeus e gentios, porque vocês são um agora. Então por essa obra maravilhosa que vocês foram comprados e redimidos, capítulo 4, andai de modo digno da vossa vocação. Que vocação é essa? Vocação celestial, a vocação do povo de Deus. E por isso diz no Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que ele faz. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, está falando sobre o corpo de Cristo, sobre os dons e talentos. Efésios capítulo 4 fala sobre o quê? Os seus dons e talentos devem ser utilizados para quê? A edificação do corpo. E vocês vão trabalhar para atingir a maturidade, para não ser levados por vezes de doutrina, e manter o centro do Evangelho no coração de vocês, a comunhão, a unidade, porque isso vem do próprio Deus, mas precisa de esforço. E esse esforço significa negue-se a si mesmo. Não fique querendo batalhar para querer os seus direitos, que nem é direito. Como dizia, como diz, na verdade, o pastor Mendes, ali da Bíblia de Atibaia, ele dizia assim: o direito do cristão é o direito de não ter direito. Então esse é o seu direito, o direito de não ter direito. Então precisamos entender que para a comunhão dar certo, nós precisamos aprender a abrir mão. Não é sobre perfeição, estamos aqui entre os iguais, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da graça de Deus. Não é sobre perfeição, mas é sobre uma missão, é olhar para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós respiramos, é para Ele que devemos viver em comunhão, queridos. É por causa da missão, é espalhar a glória de Deus. Quando Cristo é o centro, eu abro mão. Quando eu sou o centro, tudo vira motivo de conflito. Essa é a grande verdade. É a questão de você buscar o seu direito, o meu direito. É a glória de Cristo. Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O Senhor Jesus, antes da crucificação, orou: Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Você já pensou na profundidade disso? Isso me constrange. Isso me constrange. É isso que me impulsiona a pedir perdão. Porque não é sobre mim, é sobre aquele que levou sobre si a coroa de espinhos, os flagelos, os cravos nas mãos e nos pés. Naquela cruz, ensanguentado, ele bradou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E ali declarou: está consumado. Então, quando tivermos que perdoar alguém, olhe para a cruz. Estamos entre os iguais. Todos nós precisamos viver a comunhão, porque Cristo Jesus orou por isso. E o terceiro pilar aqui, queridos, prometo terminar até umas 11 horas. É o terceiro. Calma, irmão, graça e paz. Agora que eu estou ficando empolgado, aí depois eu coloco o relógio aqui para parar, tá bom, queridos? Eu já coloco aqui para o break caiu.
Primeiro pilar, consagração. Segundo pilar, comunhão. Irmãos, sem consagração, sem comunhão, não tem condições. Mas se nós batalharmos, vigiarmos e ter uma vida de consagração, uma vida de comunhão genuína, verdadeira, isso envolve mutualidade, perdoar uns aos outros, incentivar uns aos outros. É assim, queridos. É aconselhar uns aos outros, é suportar uns aos outros. Isso é comunhão. É muito mais do que nós imaginamos, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. E aí do terceiro pilar, que é compaixão, porque é uma igreja que sente a dor do mundo. Agora eu vou fechar com chave de ouro. Sabe por quê, queridos? Viver a compaixão é reconhecer que eu fui salvo por Cristo, que pertenço a Cristo especificamente para cumprir a sua missão. Não é sobre o meu conforto, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, tudo isso é maravilhoso. Deus tem plano, tem projeto, Ele vai te dar estrutura, vai te abençoar, vai cuidar de você, mas Ele espera, em contrapartida, que você cumpra a missão, o seu chamado, a grande comissão, porque isso é sobre nós. Essa comissão é sobre nós, é para nós fazermos. Ele nos deixou aqui para isso, nos chamou com santa vocação, justamente para isso. E viver a compaixão é reconhecer, eu fui salvo por Cristo, eu fui redimido, agora eu quero compartilhar essa bênção com aqueles que estão lá fora. É ter compaixão e sentir a dor do mundo. E aí, para isso, nós temos que perguntar, quem tem governado a minha vida? Quem tem governado a sua vida? São os seus projetos extraordinários de ficar milionário, como diz hoje por aí, aplicação na bolsa, Bitcoin, e fazer isso e aquilo, ficar milionário, e viagem dos sonhos, tudo isso é maravilhoso, mas, de fato, quem está governando a sua vida? As pessoas que estão ao seu lado estão sendo alvo da graça de Deus ou simplesmente são pessoas que estão passando por você? É complexo isso mexe comigo, mexe com você. Eu vou compartilhar meu pecado com você, tá bom? Você não ficar sozinho nessa, está todo mundo pecando, é uma bênção, é um milagre, uma misericórdia que você na verdade. Pensa não, é uma misericórdia. Tem que corrigir a tempo, né? Mas chegou um andarilho, ele chegou numa farmácia, entrou assim, eu estava ocupado naquela correria que ele sempre vive, parece que não sei o que acontece, né? Ele chegou assim, todo apavorado, não sei o que, falou assim, botou o dedo para mim e falou, você é pastor? Eu falei, pronto, é revelação. Eu falei, o que eu vou falar? Vou mentir para ele. Você é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, sabia. E tem mais uma palavra para você. Eu falei, não diga logo. Jesus te ama. Eu falei, amém. Me dá um trocado. Eu falei, miserável. Eu falei, você acertou duas revelações para mim. Quem sou eu para negar uma oferta? Eu peguei e dei para ele o dinheiro. Mas depois, o Espírito Santo me constrangeu. Ele falou assim, tá, revelou, ele fez e tal, você, em contrapartida, falou assim, não, peraí, vou te dar o dinheiro, deixa eu te falar uma coisa para você. Isso aqui não significa nada. Eu me lembro daquela passagem, não tem prata, não tem ouro, não sei o que eu tenho. É Jesus. Sabe, a gente está tão envolvido com as nossas correrias, com as nossas demandas, a gente se esquece do básico, que é a compaixão, e olhar para o próximo com compaixão. E essa é uma pergunta desconfortável para todos nós. Porque compaixão é se mover nas entranhas, sabe? Se mover nas entranhas. E eu tento ilustrar isso de uma maneira assim. Sabe quando uma criança se desprende das mãos do pai e da mãe, e de repente ele corre para a rua, e vem do carro, vem movimento? O que você sente na hora? Fala para mim. Você não sente algo dentro, que tipo assim, ai meu Deus, aquela coisa que você sente que você quer cuidar, você quer fazer alguma coisa, você quer socorrer. Deve um vídeo na Índia, acho que parecia assim, que o rapaz foi lá e pegou a criança. É assim. Agora, essa é a pergunta. Qual foi a última vez que nós nos movemos nessas entranhas com amor por uma alma que não conhece Jesus? Foi a última vez. A gente orou para o Senhor, tenha misericórdia. Eu estava com uma pessoa na minha frente, pedindo dinheiro, falando isso, eu não consegui falar para ele, olha, eu tenho algo muito mais especial, muito mais nobre, que simplesmente uma gorjeta para você, que se chama Jesus. E eu deixei passar.
E a pergunta para nós é: que dia que foi que eu senti isso no coração, essa compaixão no coração? Qual foi a última vez que a dor espiritual de alguém nos tirou da nossa zona de conforto, por exemplo? Qual foi a última vez? A tendência nossa, eu estou dizendo, diante da nossa correria do dia a dia, as pessoas pedem socorro para nós. Nossa, minha agenda está lotada, minha agenda está corrida, minha agenda está abarrotada, não tenho tempo para atender pessoas que estão sofrendo, que são doentes. E aí a compaixão, olha como Jesus olhou para mim e para você. Quem éramos nós? Nós estávamos perdidos, nós estávamos na sala do pecado, nós estávamos no lixo, no morro todo, mas ele, pela sua compaixão, veio e nos arrancou do lixo e nos fez assentar com os príncipes do seu reino. Ele nos salvou, nos libertou, nos deu um novo coração, nos deu uma esperança verdadeira. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui por causa dessa esperança, pela compaixão que nos alcançou. Agora, como que nós estamos fazendo com as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado? Então precisamos resgatar a compaixão. A compaixão que está viva em nossos corações. De olhar as pessoas com amor, com graça, com misericórdia, para levar a palavra para essas pessoas. E nesse sentido, assim, para que nós possamos pensar, talvez sobre a nossa oração com relação à compaixão. Porque se nós estamos vivendo a consagração e se entregando a Jesus, vivendo essa consagração integral, e se estamos vivendo em comunhão, e estamos aqui, temos a alegria de estar juntos, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas preferências, nas nossas lutas, faz parte. Vai ter problemas, vão surgir situações complexas, mas elas surgem, obviamente, para a prática da palavra, para a prática do perdão, da reconciliação, do recomeço, de andar a segunda milha, de dar a outra face. É para isso que acontecem essas coisas, para treinar a nossa fé. E depois disso, nós vamos para essa compaixão, de olhar para aquelas pessoas que são feridas, que são carentes de uma palavra de Deus. E talvez nós temos que mudar a nossa oração. Estava analisando como que é incrível isso. A gente recebe vários pedidos de oração no WhatsApp. Vários membros, vários irmãos, de longe, de perto, vários pedidos de oração. E aí, Senhor, abençoe minha vida, abençoe minha vida financeira, abençoe minha vida do trabalho, abençoe a minha vida na faculdade, abençoe porque eu estou preparando para casar. Está querendo me parar já, tá vendo? Agora eu termino, pode ficar tranquilo. Eu estou me preparando para casar e eu quero comprar um carro, eu quero trocar de emprego, eu quero mudar de cidade. Então esses pedidos de oração, eles vão chegando. Abençoe e resolva meus problemas, resolva minhas situações. Eu quero minha casa própria, sonho brasileiro, e assim, enfim, inúmeros. Eu digo para você, é errado isso? Claro que não. A palavra de Deus diz bater, abrir se usar, pedir, deve se usar. Ele fala orar e sem cessar. E fala também pedir e não receber porque pedir mal. Nós devemos pedir, ele é nosso Pai. Ele tem que trazer e ouvir a nossa oração. Mas a grande questão é o seguinte: qual foi a última vez que você mandou um pedido de oração ou orou nesse sentido? Pastor, ora por mim, porque eu quero que Deus use a minha vida para falar de Jesus para alguém. Qual foi a última vez que nós oramos por isso? Senhor, me ajuda, porque eu preciso falar de alguém, eu preciso alcançar alguém. Me ajuda, Senhor. Qual foi a última vez que nós oramos nesse sentido? Então é isso que nós precisamos, como igreja, resgatar esse pilar da compaixão e falar: Senhor, acrescenta almas à tua igreja. Quando que nós nos reunimos e congregamos para orar e falar: Senhor, acrescenta almas. Acrescenta almas, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente ficar na consagração, muito bom, na comunhão, muito bom. Mas se a compaixão for riscada e deixada de lado, nós vamos ser tudo menos igreja. Nós vamos ser um clube. É um clube que a gente vem, se alegra, aqui festeja, canta, louvor, adoração, e o céu continua seco. E as almas não vêm. Mas a palavra de Deus diz: pedir e deve se usar. Bater e abrir se usar. Orar e sem cessar. E nós podemos pedir para o Senhor: Senhor, acrescenta a nossa tua igreja. E que essa seja a oração dessa igreja, a oração da Pipadia e das demais igrejas. Em nome de Jesus. E como que é maravilhoso isso, porque nós somos constrangidos pela palavra. E eu comecei a pensar: por que não, em
todos os nossos cultos públicos. Nós vamos orar agora por almas. Senhor, acrescenta almas à tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, uma igreja comprometida com a missão, esses três pilares. Consagração que nos coloca inteiramente nas mãos de Deus. Integralmente nas mãos de Deus é consagração. E comunhão que nos mantém unidos como corpo de Cristo, independente das diferenças, dificuldades e lutas. Porque o nosso papel é perdoar, é recomeçar, é caminhar juntos. Porque nós somos o corpo de Cristo. Não tem como ser diferente. Nós somos o corpo de Cristo. E o terceiro pilar aqui é compaixão. Nos faz olhar para fora e enxergar para quem ainda precisa de Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido para a glória do nosso Deus. Eu sei que o louvor pode subir em nome de Jesus. Eu não sei qual o próximo canto, mas tenho certeza que o Espírito Santo já preparou para as nossas vidas. E quero agradecer mais uma vez a igreja, o pastor, a comunidade, por nos receber aqui, com esse carinho tão grande por cada um de nós. E eu quero finalizar, você grave esses três selos que eu coloquei aqui, os três pilares, grave no seu coração isso. Esteja meditando durante a semana sobre como que está a sua vida de consagração, como que você tem valorizado a comunhão, aqui está no culto. Tem pessoas que terminam o culto, parece que somem, né? Tem que fechar a porta, irmão. Fecha a porta só. Vai ter que focar na quarta-feira, não vem no culto. Glória a Deus. Então, comunhão, irmãos. Nós precisamos disso porque Jesus orou por isso. E também a compaixão. Vamos orar por almas, irmãos. Ore por almas, ore para sua vida, almas. Acrescenta almas. O Senhor vai acrescentar em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que para viver isso, eu quero só deixar aqui uma frase de efeito que nunca saiu do meu coração. Até hoje, eu me lembro dessa frase de efeito aqui. Que foi o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida, ali em Atibaia, o senhor Davi Cox. Depois ele falou assim, se você não lembrar de nada, bate bastante, você não lembra mais. E não vai lembrar, depois de sair daqui. Mas pelo menos eu quero que você lembre essa frase, tão simples, mas tão tocante e profunda. Que você possa orar assim, não eu, sim Deus. Não eu, sim outro. Gravou aí? Não eu, sim Deus. Não eu, sim outro. Vamos colocar de pé, vamos orar?